aí pode ser por causa do orgulho demais, por a distância, a dependência de Deus, que nós pensamos que não precisamos de Deus. E nós precisamos de Deus. Toda hora da nossa vida nós precisamos de Deus. Então, isso quando nós passamos por essas tribulações, essas angústias, nós apega mais a Deus. Nós vamos chegar à dependência que nós temos de Deus. Entendeu? E ele não foi curado pelo aquele espinho da carne, mas você vê na Bíblia, nas cartas dele, que ele continuou trabalhando, Jesus continuou livrando ele de todo o mal e ele venceu o tempo dele aqui na terra e tudo certo. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Você aí que vai ver esse vídeo, como eu peguei isso para mim, às vezes você está com um problema aí de saúde, às vezes pode ser emocional, espiritual, até carnal mesmo, e você não está aguentando mais esse espinho na carne. E aí talvez você já pediu a Deus para te curar várias vezes, e você continua com o espinho. Às vezes Deus está falando para você da mesma forma que falou para mim. Eu senti que Deus falou para mim, a minha graça te basta. Então, fique firme, porque nós aqui nessa terra, nós somos como forasteiros. Nós vamos, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas essa caminhada nós depende de escolha, estar com Cristo ou sem Cristo no mundo. Então, se você está aí ou tomou uma decisão, toma uma decisão para você continuar a sua caminhada com Cristo. Porque independente de você ter espinho na carne, ou você está vendendo saúde, um dia você vai voltar para o pó que você era, que você foi feito. Então, escolher Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida é o melhor. Independente dos espinhos que você vai passar. Nunca desista. Continua segurando da mão do mestre, que ele nunca vai deixar você só no barco. Os problemas vêm, as tribulações vêm, mas ele vai continuar cuidando de você, como ele tem cuidado de mim. Aí eu quero contar um testemunho para vocês aí, vocês não levam mal não, alguns minutinhos. Eu fui criado numa família muito tradicional não, de uma cultura bem diferente. E a gente morava em chácara, e aquela cultura daqueles pessoal antigo, né? Aí, eu tenho Jesus no nome, e eu fui conhecer Jesus, eu já tinha mais de 18 anos. A minha segunda filha já era nascida. Que aí me apresentaram Jesus, e aí eu fui sabendo quem era Jesus. Tinha uns vizinhos aqui, uma irmã que eu agradeço muito a Deus por ela morava perto de mim aqui, de nós. Aí toda semana eles me chamavam para ir para a igreja. E eu sempre trabalhando, nunca tive tempo de ir para a igreja. E aí ficava enrolando eles, era enrolando mesmo. Eu não vou mentir que eu não queria, não ia não, né? Já estava começando a saber quem era Jesus. Aí, do ano 2000, eu enfrentei a enfermidade que eu disse para vocês. E eu adoeci dos rins por causa da diabetes, que eu já disse lá no vídeo atrás. E na mesma época eu fui perdendo a visão também. Aí estava trabalhando, e eu pensava assim, eu não posso deixar de trabalhar, porque senão minha família, eu com 2 crianças pequenas, né, e ia passar necessidade. Meu pensamento era esse. Trabalhei até o dia que eu não aguentei mais, por causa que já estava atacado os rins. Aí tive que ir para o hospital me revelou lá que meus rins estavam afetados por causa da diabetes. Dentro desse tempo, a minha visão foi sumindo, ruim da visão também. Eu só sei dizer para vocês, para não ficar muito comprido, no ano de... o que eu quero dizer? Antes, aí fiquei internado 20 dias por causa desses problemas. Eles me deram alta, fui para casa, voltei a trabalhar,
do jeito que eu trabalhava, não dei ligança para Jesus, não. Aí, com 20 dias que eu tinha saído do hospital, estava trabalhando, os problemas voltaram todinho. E eu fiquei pior do que eu estava antes. Aí, dentro de 42 dias que eu fiquei ali no hospital, na segunda vez, quem se sustentou minhas filhas, a esposa em casa? Foi Jesus. E deu força para minha esposa. Ela não desistiu. Continuou lutando. E foi assim. Aí, quando eu saí do hospital, e eu já falei pro casal lá, que eu sempre falava que não queria ir, que eu ia e não ia, né? Eu ia, prometia de ir e não ia. Falei para eles que quando eu saísse do hospital, eu ia congregar lá com eles na igreja, eu ia aceitar Jesus. Tanto que foi uma missionária lá no hospital, pregou lá para mim e eu aceitei Jesus naquele momento. Mas eu vou abrir outro parênteses aqui para vocês perceberem. Eu aceitei Jesus, não foi pensando em vida eterna. Ser sincero para vocês, eu aceitei Jesus foi pensando na cura carnal. Eu cegando, que nessa época eu ainda estava cego. E os médicos já tinham me prometido que eu ia para uma máquina de hemodiálise. Isso no ano 2000. Então eu aceitei Jesus nesse pensamento. Jesus me cura e em vida que segue. Eu continuo do jeito que eu fazia antes. Entendeu? E não é bem assim não. Aí, passado um pouco lá, quando eu ia tomar meu banho, que eu entrava debaixo do chuveiro, eu clamava Jesus ali. E eu pensava que ia ser